No vídeo de hoje falaremos sobre as tendências do comércio exterior para o ano de 2021. Quem mais aí está junto comigo na expectativa para esse ano novo? Então sejam bem-vindos ao tópico dessa semana e vamos embora! Bom, já estamos chegando aí, né, aos meados de janeiro de 2021. 2020 passou como uma bala por nós, mas claro que todo mundo tem a sua história aí para contar desse ano tão desafiador que foi o ano passado. A gente já tá careca de saber que 2020 foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas também foi um ano de oportunidades para aqueles que souberam olhar essa crise por diferentes espectros. É o que a gente sempre fala aqui no canal, né, pessoal? No final de 2019, as nossas maiores preocupações ali no Comex eram o novo CCT, por exemplo, era um assunto super comentado, os Incoterms que sairiam, né, em janeiro de 2020, as regulamentações novas para o IMO, mas ninguém nunca imaginou que passaremos pelo que passamos, né? Bom, o resto da história todo mundo conhece. Mas eu quero destacar algumas coisas boas que 2020 trouxe, principalmente para o comércio exterior. Eu destaco a desburocratização e a digitalização de processos que aconteceu assim no webinar em que eu participei, promovido pela Abimap junto com a Apex Brasil, para falar sobre essas tendências. Nós comentamos de que o governo federal, de uma forma surpreendente, ajudou muito, né, dando um empurrãozinho bastante necessário para essa digitalização. Como? Digitalizando os seus órgãos, né, que trabalham ali no comércio exterior, além da Receita Federal, Anvisa, Inmetro, Mapa, etc, etc, e tantos outros órgãos envolvidos ali no Comex. Ajudou muito ao nosso setor para que ele conseguisse atingir muito rápido um nível de digitalização jamais visto antes. Também foi feito pelo governo, né, foi responsabilidade, uma mudança significativa, a redução de alguns impostos para facilitar a entrada de produtos, principalmente produtos relacionados ali com o uso, né, na pandemia, para combater a pandemia, combater a doença. E isso também foi muito bom para o comércio exterior. Inclusive, abriu oportunidade para que diversas empresas começassem a importar alguns produtos diferentes do que já vinham importando e para aí diversificar os seus mercados, encontrando uma alternativa de sobreviver no meio a toda a crise. O ano de 2020 foi sim desafiador, foi difícil para os empresários, foi difícil para nós, profissionais de Comex. Muita gente, né? Muitas empresas não conseguiram sobreviver, outras não conseguiram manter o seu quadro de funcionários, precisaram demitir, muitas pessoas perderam sua renda ou seu emprego. Mas o fato de que muita gente conseguiu enxergar uma oportunidade no meio da crise é o que torna você diferente do todo. Para fecharmos a conta aqui nesse assunto 2020, uma das coisas mais sensacionais que aconteceram foi a criação, o surgimento, o nascimento de um Comex mais interativo. Não só o Comex na prática nasceu, mas tantos outros blogs, perfis e por aí, né? Tantas empresas, tantas pessoas, tantos profissionais interagindo nas redes sociais, à distância sim, né? Ou pela internet, para falar do nosso setor que a gente tanto ama. O Comex antes era muito pobre em conteúdo digital, não tinha tantas opções e agora a gente já consegue encontrar perfis que interagem com a gente e trazem conteúdos bons, conteúdos profissionais, conteúdos técnicos especializados em Comex. Então, o Comex interativo que veio com esse ano de 2020 através da pandemia foi muito importante e é o nosso papel continuar fortalecendo essa relação e essa interação, mesmo que aqui, atrás dessa telinha. Falando sobre o ano de 2021, a gente herdou aí alguns problemas do ano passado e que a gente vai precisar continuar lutando ali. Os principais são a crise dos equipamentos, que começou lá em 2020 e ainda persiste nesse ano de 2021, a crise de containers no mundo, a crise, né, da oferta e demanda, esse desequilíbrio entre oferta e demanda que está gerando um colapso aí na economia mundial, e a questão ainda do controle do coronavírus, que mesmo com as vacinações iniciadas em alguns países, ainda abate bastante pessoas no mundo. A crise dos equipamentos, gente, que principalmente está
não está localizada somente na Ásia, mas é como se fosse o olho do furacão. Ainda não tem previsão para terminar. A falta de container está absurda e os fretes chegaram a patamares, né, os fretes internacionais marítimos chegaram a patamares, sei lá, nunca mais vistos. Hoje em dia está aí na casa dos 10, 12 mil dólares. Especula-se, bom, a gente não tem bola de cristal para saber, para cravar uma data, mas especula-se, né, os profissionais da área acreditam que essa crise deve perdurar aí até meados de 2021. Então, fica a dica, né, para quem está pensando assim, eu vou deixar para embarcar depois do feriado chinês, que é agora no mês de fevereiro, porque os fretes vão abaixar depois do feriado. Doce ilusão, gente, não façam isso. Cuidado com as estratégias de embarque, né? Porque a previsão é que não melhore, muito pelo contrário, que continue a subir, tá? Por um período ainda meio obscuro, indeterminado. Então, se vocês tiverem que embarcar, tiverem a oportunidade, façam. Não esperem melhorar para que você dê sequência ao seu processo, porque pode ser que pode sim piorar. Então a gente está trabalhando com a expectativa de que a partir de julho de 2021 as coisas comecem a melhorar por aí com questão no valor dos fretes. E aí a grande questão é, época de meio de ano é peak season, é período de alta demanda. Então a gente vai sair de um problema e já vai entrar em um segundo. Então assim, pode ser que as coisas fiquem ainda meio enroladas durante o ano de 2021. A expectativa para esse caso não é a das melhores. Quanto aos containers, né, a questão dos equipamentos, que muito tem influenciado também, são os Estados Unidos. Houve crise com os caminhoneiros, muita gente infectada pelo coronavírus nos Estados Unidos e que tirou a mão de obra, né, de muitos caminhoneiros lá. E o número maior de equipamentos de container no mundo está localizado no país, né, nos Estados Unidos, que quebra um ciclo de retorno dos containers para a Ásia. Por quê? Os caminhoneiros não conseguem levar os containers aos portos e aí os containers não retornam para a Ásia conforme deveriam, gerando uma crise, gerando uma falta, não tem container para fazer os embarques para outros locais do mundo. Mas de onde vem essa crise, Nath? Você pode estar aí se perguntando, né? Essa crise dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que concentra o maior número de equipamentos de containers no mundo. E ele é um país extremamente consumidor dos produtos chineses. Então, assim, lá nos meses de março, abril, maio de 2020, os estoques, né, das empresas, dos grandes consumidores nos Estados Unidos, dos grandes compradores, né, estavam no nível muito baixo. E aí começaram as medidas de flexibilização e as empresas pensaram, olha, tá na hora aí de começar a reaquecer, né, a reabrir, a fazer um novo movimento no mercado. E as empresas começaram a voltar a importar. Só que se você está num estoque muito abaixo, você precisa normalizar ou até mesmo aumentar por conta do consumo, né, da demanda, as pessoas em casa, gente, tem algumas linhas de produtos, alguns nichos que o consumo cresceu de uma forma absurda. Então, muitas empresas precisaram importar além dos seus níveis de estoques normais, né, em períodos normais. Então, vamos supor, se você mantém o seu estoque normalmente a 10%, mas por conta da pandemia você chegou a 5%, quando você voltou a importar, você precisou elevar de 5 para 15, não de 5 para 10. Então, assim, o movimento de importação, a demanda, né, foi enorme para a China, o que gerou uma crise também de abastecimento lá, porque as empresas chinesas, os fabricantes, os fornecedores não conseguiram dar conta do mundo inteiro querendo fazer isso, né, com esse pensamento de aumentar os seus estoques por conta da flexibilização e do consumo gerado pela pandemia. Quanto aos containers, os Estados Unidos importou à torta e à direita e não conseguiu devolver boa parte desses equipamentos para a China. Por quê?
além da pandemia, muita gente infectada. Vocês devem estar acompanhando aí pelos noticiários que os Estados Unidos têm sido assolados pela pandemia de uma forma absurda. Falta de mão de obra, né, de pessoas para dirigir os caminhões, para poder levar os contêineres aos portos, aos terminais, porque estavam infectadas pelo Covid, né? Muita gente com medo também por conta da doença de trabalhar, né, e de se expor. E também houve questões de paralisação dos caminhoneiros, greve, enfim. Toda uma movimentação ali burocrática que também influenciou nesse movimento de ir e vir dos contêineres. Então tem muito equipamento preso hoje nos Estados Unidos e não chega à China, que causa a crise dos equipamentos. Essa questão dos suprimentos que eu comentei também agora há pouco, o mundo, né, tá todo querendo comprar da China. Já aconteceu com você de procurar algum item em uma lojinha, embalagens, por exemplo, e você não conseguia encontrar porque estava em falta? A China, que é o grande fornecedor do mundo, não está conseguindo dar conta dessa demanda, né? E não tem outros mercados para substituir na força que a China tem. Isso está gerando uma crise de abastecimento global, né? Então pode sim acontecer, olha o Comex aí na sua vida, hein, cotidiana. Pode sim acontecer de você procurar algum item, por exemplo, que você precisa em alguma loja, algum mercado, e não encontrar, e isso ser reflexo dessa crise de abastecimento. Então, como tendências aí para 2020, eu já citei para vocês que a crise dos equipamentos e os absurdos valores de frete marítimo, principalmente da Ásia, devem continuar aí até meado de 2021, até o meio do ano. Quanto ao transporte aéreo, também é um ponto delicado, pessoal. Com o marítimo em crise, né, nessa instabilidade, algumas empresas, algumas pessoas tendem a recorrer para o transporte aéreo. Porém, a gente não está com uma oferta de serviços aéreos tão vasta quanto a gente já teve em um cenário, né, em um mundo sem pandemia. Grande parte do serviço de carga aéreo é ofertado em aviões de passageiro. Esse avião que você sai da sua casa e vai lá passear na Disney, por exemplo. E aí o custo, né, desse frete, o custo desse voo, ele é dividido entre os passageiros, né, e as cargas, rateado ali. E com isso, as companhias aéreas conseguem oferecer um preço de frete por quilo mais em conta do que os voos cargueiros, em que só voam mercadorias, só voam cargas. Hoje, a gente ainda tem uma oferta menor de voos, né, pelo mundo, né, de rotas, porque os voos de passageiros ainda estão limitados por conta da pandemia. Tem a oferta de voos cargueiros, que é mais cara, então a gente passa por um período ainda delicado também com o transporte aéreo, porque a gente não está a pleno vapor na oferta de espaço, de oportunidades de embarque. A gente tem um setor marítimo que está instável, então isso gera, né, um aumento na procura, na demanda do aéreo, e ainda tem a pandemia que impede aí a circulação de algumas rotas ou reduz bastante o número de voos e de rotas que a gente tem disponíveis para fazer o embarque das nossas cargas. Então isso tudo influencia no nosso comércio exterior. Mais um ponto aí de tendência para 2021. Todo mundo sabe que o Brasil é um grande exportador de commodities, porém o Brasil tem começado aí a baby steps diversificar um pouquinho os seus mercados no quesito de exportação, para aproveitar aí esse dólar lá em cima que brilha aos olhos dos exportadores. Um grande ponto importante se você quer começar a exportar, capacite-se para que você faça da melhor forma. O Brasil pode sim ser competitivo em outros, né, tipos de produtos de maior valor agregado lá no mercado internacional. Espero que vocês tenham gostado. Essas são as tendências para 2021. Uma coisa boa é que a gente já aprendeu a lidar com a crise de alguma forma, com a pandemia. A gente já sabe como se prevenir, como ter responsabilidade com o próximo. Então é importante que a gente aplique isso no nosso dia a dia também, nas nossas atividades de comércio exterior. Então tá, pessoal, um abraço para vocês, fiquem ligados
não deixem de curtir aqui o nosso vídeo e de comentar, caso você tenha alguma dúvida ou se queira apenas contribuir de alguma forma com o tópico de hoje. Tchau!